Paz seja convosco. Queremos louvar, adorar, bendizer o nome santo de Deus nesta manhã. Agradecer por mais esta oportunidade que Deus nos dá de, na presença dEle, podermos estar nesse lugar, nesse dia que se chama hoje, buscaremos a presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor nos concede mais e mais do Teu amor e da Tua graça. Queremos, Pai querido, abrir os nossos corações, nos colocar à Tua disposição, pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Consagramos todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem a paz de Cristo, nós perdemos o controle. A vida dá voltas, dá rasteiras. Não podemos nunca esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Que tudo tem um propósito. Mas mesmo assim, é difícil. Cada dia que nós vencemos já sinaliza as lutas do próximo dia. Mas nós temos um Deus que nos guarda, que está conosco. Antes que nós fôssemos gerados, e por toda a eternidade estará conosco. Estamos tratando pecados intocáveis, que nós temos chamado de pecados sutis. Em especial, estamos tratando sobre o contexto de gratidão ou a ingratidão. Semana passada nós finalizamos esse tópico, eu até já ia entrar direto nele, no novo. Mas eu achei interessante a gente passar mesmo que brevemente pela aula da semana passada, em que nós tratamos o contexto que nós temos que agradecer ou sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias. E aí nós colocamos uma pergunta, outra pergunta: devemos agradecer a Deus quando as coisas não saem do jeito que nós esperávamos? E a resposta é sim. Nós lemos dois textos, um texto de Tessalonicenses e um texto de Efésios, e nós chegamos que nós temos que ser gratos por tudo que Deus tem nos concedido em relação a benefícios. E talvez a maior causa da nossa ingratidão seja não olharmos para as coisas que nós temos. Todo o alimento, transporte, moradia, vestuário, lazer, salvação em Cristo Jesus, são coisas que a grande maioria não tem. E mesmo diante de um revés, nós falávamos na semana passada que Deus está no controle. E para aqueles que são filhos, Ele transforma aquilo que é uma luta em algo bom. E o ponto principal da aula da semana passada é que esse algo bom necessariamente não é você ser livre da dificuldade, e sim você ser conformado ao Senhor. Esse fazer o bem não faz referência a você receber recursos financeiros, não faz referência a você ser livre da sua luta e dificuldade, mas faz referência a você ser semelhante ou se tornar mais semelhante ao Senhor. E aí nós, no finalzinho já na aula, falamos que temos duas garantias que nos concedem a possibilidade de nós sermos gratos ao Senhor em qualquer circunstância, é todo e qualquer mesmo, seja uma coisa boa, seja uma coisa mais gritante que seja. Primeiro, pela fé nós temos que Deus está usando ou usará essa dificuldade em particular para nos fazer mais parecidos com Jesus. E não há um preço que nós possamos pagar para ter esse tipo de treinamento ou esse tipo de coisa. E aí às vezes a gente vai fazer um curso de especialização e você investe um valor. E aquele valor, ele demandou o teu esforço físico. Então você vai fazer um curso, R$1.000 um curso. Divide aí em 10 e R$100.
mesmo que você tenha dividido, aquele dinheiro saiu do esforço do seu suor. E ele teria uma outra destino. E apesar de você, no momento de você fazer o curso, começar o curso, é um momento de muita alegria, cada vez que chega a fatura, você... Olha aí mais uma fatura. A Jenny mostrou o celularzinho dela novo, eu tenho certeza que quando ela pegou o celular na mão foi a felicidade. Mas aí ela dividiu em quantas vezes? Um monte. Cada mês a fatura vai olhar para ela e falar assim, ó, eu aqui. Entende? E a gente tem que entender que, apesar da fatura chegar cada mês, nós temos um bem precioso. E quando nós falamos em salvação e falamos em nos conformarmos a Cristo, não tem preço. E a segunda garantia é que você não está sozinho. No meio da luta e dificuldade, no meio do turbilhão que é a nossa vida, Deus está conosco. Nós podemos não ver, mas Deus está conosco. No momento de dor e dificuldade, no momento da rejeição, no momento do abandono, no momento da tristeza, na falta do recurso financeiro, Deus está conosco. Quando nos agarramos às promessas de Deus, nós conseguimos dizer, Pai, a situação é difícil e dolorosa. Não estou aqui por escolha própria, mas o Senhor, em amor e sabedoria, decidiu assim. O Senhor tem o meu bem em mente, e pela fé eu te agradeço pelo que o Senhor fará na minha vida por meio dessa situação. Ajude-me a acreditar nisso de verdade e a ser grato de todo o coração. E aí isso é um trabalhar, não é algo que você faz da dia para a noite, mas é um trabalhar em que você começa a adestrar a sua mente, a olhar para as situações, por mais terríveis que elas sejam, e você conseguir ver Deus na situação. Se você conseguir ver Deus na situação, você vai ser grato pela sua dificuldade. O próximo tema é um tema bem interessante, como os outros, que fala sobre o orgulho. Nós somos orgulhosos? E nós temos que definir o que é orgulho. Nós vamos falar um pouco sobre as características deste orgulho. Normalmente, quando se pergunta a alguém sobre uma condição como essa, você é ingrato, você é infiel, você é orgulhoso, a pessoa ela vai ter alguma referência, algum padrão, e aí ela define se ela é ou não é. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, e aí eu perguntava, você acha que eu sou manso? Aí ela parou para pensar. E aí a gente tem que sempre entender que a medida do que nós somos ou que nós não somos tem que ser em relação ao padrão do 100%. 100% do tempo que você tem convivência com aquela pessoa, ela manifesta isso ou não. Isso chama-se amostragem. Quando a gente trabalha em controle de qualidade, você não olha 100% das peças. É impossível. Imagine uma linha de produção, ou que aquele material está sendo produzido, o cara vai parar para olhar cada um. Vamos pensar numa pizza. Aí o cara produz a primeira pizza, o cara vai parar, ele vai medir a pizza para ver se está do tamanho certo, se a quantidade de recheio está a mesma, levantar a pizza para ver se queimou no fundo, e você começa a olhar, esfriou. Controle de qualidade, ele tem a ver com amostragem. Então você pega dentro de uma produção, uma amostra, e você vê qual é a qualidade daquilo. E aí você entende que aquela amostragem, ela faz referência aos 100%. Por isso que nós temos que pensar em relação aos pecados na nossa vida dentro dos 100%, mas a gente pega uma amostragem. Então, o tempo que eu convivo com a minha filha em casa, ela demonstra o quê? Mas num certo momento ela deu um problema porque ela não estudou, foi mal na escola. Então, a partir daí eu vou considerar a minha filha como uma pessoa que não é estudiosa, que é sem vergonha, vagabunda, que não quer estudar, não. Eu, dentro da minha amostragem da minha vida com ela, eu vejo ela sempre se dedicando ao estudo. Pelo contrário, quem atrapalha ela sou eu. Eu entro no quarto e começo a apavorar ela, falo, pai, estou estudando. Então, dentro da minha amostragem, eu vejo que ela é uma pessoa estudiosa. Então, o conceito de orgulho e todos os outros pecados têm que ser analisados por você desta forma, em relação a outras pessoas também. Orgulho. Entre todos os personagens da Bíblia, talvez um nos cause mal-estar. Mais mal-estar. Lucas capítulo 18, verso 11. Essa pessoa
pela declaração dela, você percebe claramente a condição de orgulho. Gênio, por gentileza. Lucas 18, 11. Novo Testamento. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O que esse cara está fazendo? Primeiro, ainda voltando naquele conceito de controle de qualidade e amostragem, você tem que estabelecer um padrão para dizer se a coisa é boa ou não. O serviço. Então, quando nós falamos da pizza, então nós temos a pizza como um padrão. Qual que é a pizza padrão? Ela tem que ter um peso tal, tem que ter um tamanho tal, uma qualidade, não sei o que para lá. O padrão que este homem está pegando é quem? E ele orava de si para si mesmo. Qual que é o padrão dele? Ele mesmo. Como que eu posso comparar eu com eu e achar que eu estou bem? E aí ele se compara ainda numa condição pior. Em vez de ele se comparar com alguém bom dentro dos padrões do mundo, ele se compara com alguém que é ruim dentro da sociedade. E aí nós temos a condição do publicano, que ele era uma pessoa considerada ímpia, não era considerado como um judeu. Então ele olha para ele e fala: graças te dou, até aí tudo bem, porque não sou como os outros homens. E nunca você vai encontrar. Eu estava passando ali acho que era no Guará, não lembro, acho que estava indo buscar minha filha na escola e estava lá assim: colégio tal, aqui o seu filho é único. Porque tem algum lugar que ele não é? Todos os lugares nós somos únicos, nós somos diferentes. E esse homem, ele olha e fala: graças te dou porque eu não sou como os outros homens. Só que o padrão não são outros homens. O padrão não são os ladrões, não são os injustos, não são os adúlteros e nem o publicano. E aquele homem, ele mostra que o padrão dele, ele mede a santidade dele em relação àqueles que estão pior, àqueles que são mais baixos. Para o quê? Ele se orgulhar, ele achar que ele é melhor. A ironia, porém, está no fato de que enquanto condenamos essa pessoa, nós agimos da mesma maneira. Quando nós apontamos o dedo para alguma pessoa em relação ao pecado de alguém, nós estamos fazendo igual esse fariseu. O ser humano, ele tem um prazer mórbido de ver o outro se dar mal. Pastor, eu não sou assim. Todos somos assim. Mesmo que você não exteriorize, parece que a gente sente um prazer no nosso coração em ver o nosso irmão numa condição ruim e fala assim: ele está, mas eu não estou. Maldição sem causa não prospera. Então, se ele fez isso, é porque ele merece estar passando por isso. E a gente esquece o contexto da gratidão, que Deus pode estar forjando aquela pessoa a uma pessoa mais parecida com Cristo. Então esse fariseu, ele olha para aquele homem e o julga, e orgulhosamente ele mede a posição dele em relação ao outro. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não haja de uma forma moralista, sem nem pensar o que nós estamos falando. Nesse tema nós vamos estudar o pecado de orgulho. Não o orgulho em geral, porém algumas das suas manifestações que são especialmente tentadoras para os cristãos. A nossa escola bíblica dominical não é para ímpio, é para cristão. O cristão, ele tem que ser educado. Quem não é cristão tem que ser evangelizado. Examinaremos o orgulho do moralismo, o orgulho da doutrina correta, o orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. Eu resolvo. A gente estava vindo aqui, conversando, de Carlos com Sebastião, e ele falava assim: olha, o fulano de tal, ele age por conta própria. É o que? O orgulho do espírito independente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Por isso que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Os ricos não vão para o céu, não têm direito, não. Eles são mais difíceis de alcançar. Porque enquanto você está passando a sua luta e dificuldade, você está procurando uma solução para o seu problema, um dos grandes problemas, que é o financeiro, ele não tem. Ao analisar esses pecados sutis, eu oro para que eu mesmo não caia no orgulho do espírito crítico. Na semana passada mesmo eu confessei que quando eu estava na minha saudável discussão com a Melissa, no meu coração eu me orgulhei, uma sensação de orgulho. Eu sei o que é certo e ela não sabe. Isso é orgulho, isso é pecado. Gostaria de deixar bem claro logo de início que eu não estou livre do orgulho, especialmente do tipo que se esconde atrás da função do pastor. Parece que o pastor sabe mais, parece que o pastor ele é mais santo, parece que ele não peca. Um dos problemas com o orgulho é que enxergamos o orgulho em outras pessoas, mas não em nós mesmos. Nós olhamos para uma pessoa e falamos assim: como essa pessoa é orgulhosa? Mas parece que a gente não consegue olhar no espelho e identificar esse pecado nas nossas vidas. Estou bastante ciente da pergunta de Paulo, Romanos 2:21, Luísa, por gentileza. Romanos capítulo 2, verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Como é que você está querendo que os outros aprendam se você mesmo não ensina? Não aprende. Quando se fala de uma das características do pastorado, Timóteo fala isso, Tessalonicenses, eu acho que também fala, Timóteo com certeza. Ele fala assim, que a pessoa ela tem uma vida impecável. E aí o contexto é ser um bom gerente na sua casa, ser um bom administrador da sua casa. Se você não consegue cuidar da sua casa, como você vai cuidar da casa do Senhor? Se você não consegue ensinar a si mesmo, como é que você vai ensinar os outros? Peço que você ore comigo para que Deus revele a cada um de nós o orgulho que Ele enxerga em nossas vidas, que é o mais importante. O que Deus vê em mim. Como Deus vê em mim o pecado do orgulho. Tiago e Pedro enfatizam a importância do assunto. Tiago 4,6, Rô. Tiago capítulo 4, verso 6. Menise, depois você acha 1 Pedro 5,5. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando eu reconheço o meu pecado de orgulho, não só esse, mas esse também, e falo: Deus, me ajuda. Tem certa passagem que o homem fala assim: Deus me ajuda na minha incredulidade. A pessoa vai a Cristo pedindo auxílio. Quando Deus ele olha a pessoa quebrantada, entendendo que ela não consegue fazer aquilo, Deus ele dá graça. E para os soberbos, e aqueles que falam assim: deixa que eu resolvo, ele resiste. É como se ele falasse assim: ah, é? Romanos fala sobre isso, começo de Romanos. Então a pessoa está achando que ela pode viver por conta. Deus fala: vive. Deus entrega a pessoa ao seu próprio coração e fala: vive. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. A mesma coisa, falado de uma maneira diferente. Deus se opõe aos arrogantes. Deus resiste aos soberbos, aqueles que falam assim: deixa que eu resolvo. Ah, é? Resolve.
Você não precisa de ajuda? Tá bom, pode fazer conforme você está querendo. E mesmo dentro dessa situação, para o Filho de Deus, para a Filha de Deus, Ele permite isso, para você ser conformado à figura de Cristo. Mas o tratamento, ele é amargo. A correção, ela sempre é amarga. E aí, um exemplo bom, legal para você é quando você cola um esparadrapo na pele ou um band-aid na pele, você vai tirar. E aí, ou você tira devagar e é aquela dor excruciante. Então você tchá! Dói, arde. Cada pecado, para nos conformar a Cristo, ele dói e ele arde. O primeiro aspecto do orgulho que nós vamos ver é o aspecto do orgulho moralista. Na parábola de Jesus, o pecado do fariseu, esse versículo que nós lemos de Lucas 18:11, foi o que chamaríamos de moralismo. Esse pecado se expressa no sentimento de superioridade moral em relação a terceiros. Você se acha melhor dos outros? Espiritualmente, quando você vê alguém que pensa diferente de você, que não conhece, como que você acha? Esse pecado se expressa no sentimento de superioridade moral em relação a terceiros. Esse tipo de orgulho não se limita aos cristãos, manifesta-se no reino político, cultural, entre liberais, conservadores. Quem acredita, por exemplo, que é campeão dos altos padrões morais na área política, econômica e ecológica, muito provavelmente se orgulha em ser o dono da verdade. E aí a gente vê uma série de ícones dentro da sociedade em que a pessoa ela fala, eu sou o melhor. É eu que sei. A gente vê isso nas igrejas. Venha para a igreja tal que aqui você vai ser salvo. Aqui se cura. Aqui tem o Espírito Santo. Porque nas outras não tem? Nas outras não tem cura? Nas outras não tem palavra? Nós temos que saber diferenciar entre zelo e o orgulho. Porque senão você também cai para o outro lado. Você tira o zelo total e você se submete a alguma coisa que não é abençoada. Eu tenho muitas pessoas que eu aconselho de outras igrejas, de outros estados, em que as pessoas elas falam, pastor, eu não aguento mais, é uma besteira. O cara abriu a Bíblia e falou um monte de besteira. Uma coisa é você ser soberbo espiritual e outra coisa é você ter zelo. Mais de uma vez eu falei, cuidado com o teu coração, cuidado com o teu espiritual, porque se você não zelar pelo espiritual, você continuar comendo essa comida contaminada, o que vai acontecer é, você vai se contaminar. De tanta pessoa andar nesse caminho, de tanto ouvir aquilo, aquilo passa a ser uma verdade para ela. Infelizmente, essa atitude é bastante comum entre os evangélicos mais conservadores. E aí é o que eu digo. A inserção de elementos no culto que não são bíblicos, eles têm que ser repudiados. Mas às vezes a gente engessa o culto de tal maneira, engessa a doutrina de tal maneira que nada mais pode ser falado. E aí é a hora que entra os extremismos. Se a pessoa não tiver com a vestimenta XYZ, ela não pode ir para a igreja, ela não é abençoada, não ouve a palavra. Cadê o seu terno? Cadê isso? Cadê aquilo? Por que você fez isso ou fez aquilo outro? Padrões, coisas que a pessoa chega ao extremo que Deus não pediu. O pecado da superioridade moral é uma armadilha na qual caímos com facilidade, pois a sociedade como um todo comete ou aceita abertamente pecados como imoralidade, divórcio, homossexualismo, aborto, embriaguez, drogas, avarezas e outras indecências flagrantes e escandalosas. O povo fala que está tudo certo. E aí você olha para aquilo e fala, está todo mundo errado e só eu sou o certo. Por não cometermos esses pecados, graças a Deus. E por que a gente não comete esses pecados, gente? Por que a gente não comete esses pecados? Hã? Deus não deixa. Deus não deixa. Por que a gente não rouba? Por que a gente não pratica indecências, imoralidades? Por que
gente não é avarento. Ah, pastor, é a minha índole, meu pai me criou assim, eu tenho zelo. Não, é porque Deus não deixa. A partir do momento em que você recebe o selo dele no seu coração, ele não deixa. E se você voltar e forçar e cometer, mais doído é, porque ele vai usar isso para te fazer mais semelhante a Cristo. Não é que o cristão não faz, mas ele faz constrangido pelo Senhor. Não é alguém que faz e faz daquilo uma prática. Ele está sempre se arrependendo, sempre se constrangendo, não de uma forma hipócrita. Eu sei que ali tem um perdão, então eu vou fazer. Não é isso. Mas ele se constrange até que haja realmente a mudança do coração. Por não cometermos esses pecados com essa frequência que nós falamos, nós nos achamos moralmente superiores e olhamos com certo desdém ou desrespeito àqueles que os cometem. Claro que os pecados que eu mencionei, dentro da sociedade ou dentro do nosso entendimento cristão, são coisas graves, que destroem os alicerces morais da sociedade em que vivemos. Pecado é pecado, sim, mas há pecados que geram consequências piores do que outros. Alguns pecados vão apenas te destruir, outros pecados destroem a tua família também, e outros pecados destroem a sociedade. Esta imoralidade que tem sido permissiva na sociedade destrói o alicerce da sociedade. Se alcança os pilares do marido e da mulher para destruir isso, e pode-se fazer o que quiser. Destruição da sociedade. São pecados sérios de verdade, e respeito os líderes cristãos dos nossos dias que levantam vozes proféticas contra elas. Nós temos que lutar contra essas coisas, no nosso âmbito da nossa casa, ou melhor, no âmbito do nosso coração, no âmbito da nossa casa e no âmbito da sociedade. Nós temos que ser cristãos ativos nesta luta. Não dá para você simplesmente se isentar. Eu não estou dizendo para você invadir locais de culto divergentes, como fazem os muçulmanos em alguns lugares do país, budistas, em que as pessoas invadem, destroem, matam, quebram. Não é isso. Mas nós temos que começar uma luta interior, entendendo sempre que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é com seres espirituais. E por isso que a nossa oração é a nossa arma. Nós temos que nos posicionar sim, mas muito mais orar do que realmente sair a campo tentando quebrar e mudar a coisa na marra. O pecado que nos emaranha é do moralismo e do espírito crístico, que provoca em relação às pessoas que cometem esses pecados. Nós temos que tomar cuidado com o espírito crítico, em que nós olhamos para todas as situações, analisando sobre o nosso pensamento, na nossa forma de ver, aquele pensamento que parece que nasceu de Deus. Comecei a ver um filme com a Rosângela ontem, de um pastor pentecostal, parece que é real, não sei, não falou o nome do cara, mas não dá para saber. E ele é um pastor típico pentecostal, evangeliza, mostra uma cena em que ele está no avião, e aí tinha uma moça lá, e ele ora, até chega um momento que ele vai ministrando ela, até que ele ora, e a menina aceita Jesus, por ele aparentemente não mostrou, e ele está testemunhando isso na igreja, a igreja cheia, e a pessoa com louvorzão, a igreja de negros, com aquele louvorzão lindo, maravilhoso. E aí chega uma hora em que ele diz que ouviu Deus. Na verdade ele passou por um revés. E aí o tio dele, que foi alguém que o ajudou ministerialmente, que sustentou ele, cometeu algum delito e foi preso. E aí parece que se mexeu com drogas e pegaram ele. Ele estava para ser solto, uma semana para ser solto. E aí ele ganhou uma acréscimo de pena de 6 anos. E ele mandou chamar esse pastor, um jovem pastor. E falou para ele assim: olha, eu queria que você intercedesse junto às autoridades por mim. Você tem muita fama. E ele falou: mas eu pensei que você queria vir aqui, que eu viesse aqui para você aceitar Jesus. E ele falou: eu quero ser salvo, mas eu quero ser salvo daqui também. 6 anos é muito.
Eu já tenho 70 anos. E aí o pastor endureceu o coração e falou assim: não, isso que você está passando é para o seu bem. E voltou para casa, voltou para suas atividades. Na calada da noite, a mamãe dele ligou e falou assim: ó, o teu tio se enforcou na cadeira. E aí ele entrou num sentimento de culpa, foi orar e tal, e aí simplesmente ele desenvolveu uma doutrina que é chamada universalismo, ou seja, todo mundo vai ser salvo, independente do que fizer. Aceitou Jesus, não aceitou Jesus, e tem graus de universalismo. E o cara foi para o mais radical, e ele começou a se apresentar na igreja daquela forma. Mas por que ele fez isso? Porque ele não conseguiu entender que ele tinha cometido um erro, orgulho de moralidade. Ele quis de alguma forma maquiar o pecado dele, criando algo, tentando fazer com que as pessoas pensassem tão errado como ele, para ele não se sentir mal. Isso é moralidade. Pastor, eu estava procurando um texto aqui, 1 Timóteo 4, a partir do 1 Timóteo 4, a partir do versículo 7, falando assim: mas rejeita as fábulas profanas e a partir do 7, parte B, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Fiel a essa palavra, digna de inteira aceitação. E outra parte que também fala. O que você quer, Denise? Além de ler o texto, o que você está querendo falar com a gente? Tá, só um minutinho. Aí o 12 fala assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Então, assim, torna-te padrão, né, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então é isso, né? Sermos padrão, né, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então sermos referência de Deus, né? Em tudo isso, né? Na palavra de Deus, sermos referência para as outras pessoas, né? É isso. De fato, Jesus contou a parábola do fariseu que nós lemos em Lucas 18. No verso 9 ele começa dizendo: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ele está falando para aqueles homens que são o quê? Orgulhosos. Eu confio em mim mesmo. Aventuro-me a dizer que entre todos os pecados sutis que analisamos nesse estudo até agora, o pecado do orgulho, da superioridade, seja talvez o mais comum. Por quê? Porque todo mundo acha que é melhor que o outro. A condição mais tranquila que tem é você achar que é, e pode até ser que seja. E se você for melhor, isso é um motivo para você se orgulhar? Não. Não provém de você, provém de Deus. Quando nós olhamos os padrões que são estabelecidos, os padrões eles nunca são homens. E mesmo dentro desse versículo que a Vinícius disse, não é que eu vou me tornar padrão de nada. Eu reflito o padrão de Cristo e as pessoas elas seguem Cristo, não eu. Paulo ele foi muito ousado quando ele diz e fala assim: sejam meus imitadores. É muito complicado falar uma coisa como essa, porque eu sou pecador. De alguma forma eu não sou padrão. E se eu for buscar ser o padrão para a igreja cristã Semente de Vida, eu estou levando vocês para o inferno, porque eu não sou padrão de nada. Mas a partir do momento em que eu busco ser a referência em buscar a Deus, em que eu busco ser a referência de ser luz em Cristo, em tirar o holofote da minha vida e colocar em Cristo, aí a coisa muda. Muitas igrejas têm, mesmo no filme de ontem, esse pastor mostrava uma outra cena, foi muito interessante, e tanto eu como o Rosângela já reagimos na hora. E aí o cara que estava apresentando uma igreja monstro lá, ele falou assim: olha, nós conseguimos que o fulano de tal viesse dar uma palavra para a gente, em meio à sua agenda corrida tal, e agora eu quero apresentar para vocês desse jeito, o fulano, o pastor, o único, o maravilhoso. O que é isso?
E as pessoas ficaram em polvorosa lá. Ah, é como se falasse assim, glórias ao pastor fulano. Cuidado. Que padrão você está levando para as pessoas? Será que é o padrão da Diane? Será que é o padrão da Luísa? Ou será que é o padrão de Cristo? Quando o apóstolo Paulo falou, seja meus imitadores, ele se referia aos pontos positivos. Não. Teria que se fazer uma análise disso aí, Seba. Porque mesmo nos pontos positivos dele, ele era pecador. Como eu sou de Cristo, só com relação a Cristo. Tá? E aí nós vamos entrar nesse aspecto, claro, que nós estamos falando. Em que o apóstolo Paulo está falando é: imitem o que eu faço, que Cristo faz. Não imitem o que eu penso. Sejam meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Será que a tradução um pouco falha? Não é que é falha, é que a interpretação, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Que quando a gente recorta só um pedacinho, a gente tem a tendência a interpretar como a gente quer. Então eu teria que analisar todo o texto. E aí a Rosângela foi bem pertinente o negócio, porque ele está falando para nós sermos imitadores. Me imitem naquilo que vocês veem que eu seja em Cristo. Que é o que os bereanos faziam. Os bereanos, eles estavam perante o apóstolo Paulo. Imagina que hoje o apóstolo Paulo ele entrasse por essa porta e ele fosse dar um estudo para a gente. A gente ia falar assim: uau, como é que eu vou levantar minha mãe e questionar em alguma coisa? Como é que eu vou achar alguma coisa que está errada? Mas mesmo assim eles, anotavam. Para ver o quê? Se o que ele falava estava nas Escrituras. Então nós temos que ser imitadores daquilo que a pessoa é segundo Cristo. Ontem eu vi uma frase no Facebook, eu não sei se realmente é do Billy Graham, mas estava como dita pelo Billy Graham, mas isso foi na internet, né? Não sei se é confiável, mas estava dita por ele, falando assim: não sigam líderes, mas sigam Cristo, né? Sim e não. Nós temos referências humanas. E aí eu volto na colocação do Sebastião com o acrescentar a Rosângela. O acréscimo, obrigado. Acrescentamento. Mais um acrescentamento. Vou voltar de novo porque a Rosângela me interrompeu. O exemplo do Sebastião, mais um acrescentamento, acréscimo da Rosângela. Nós temos que ter referências naquilo que é em Cristo. E aí, quando se essa frase do Billy Graham não é, eu duvido que ele falou que a gente não tem que seguir líder, não tem que participar de... Porque seguir líder, aí você também não vou para a igreja. Eu não tenho líder, eu não tenho pastor, eu não tenho nada. E aí o foco é naquilo que o pastor é bíblico, sigam o que ele está falando. Sigam os líderes. Nós precisamos, pelo contrário, nós somos carentes de líderes. Que referência nós temos? No cristianismo hoje, era muito mais fácil, entre aspas, é lógico que não tinha a facilidade de translado, de avião, de televisão, internet, mas era muito mais fácil você estar numa igreja em que Paulo era o pastor, ele não era pastor, mas que Paulo estava falando, ou que Timóteo, que andou com Paulo, estava falando, do que uma pessoa que nunca... Ele não tem uma referência. Billy Graham não está vivo. Quem é referência hoje? Eu não posso, como vai para a internet, eu não posso falar o nome. Mas se a gente olhar nas mídias hoje, que pastor é referência? Que pastor é referência? Que líder é referência? Então nós carecemos de líderes. É uma dificuldade que nós temos. Embora seja tão predominante entre nós esse pecado de orgulho moral, é difícil ser reconhecido porque nenhum de nós escapa dele totalmente. Na verdade, parece que sentimos uma alegria perversa em acusar a sociedade de ter perdido a vergonha. Quantas vezes você olha a mídia e você acusa? Eu faço isso. Talvez você não faça, talvez você seja mais santo que eu nesse aspecto. Mas quando a gente vê, por exemplo, o preço da gasolina, a gente pensa o quê? Alguém está ganhando, alguém está roubando. É fulano, é beltrano, é ciclano. A gente olha e fala assim: é a culpa do governo passado, a culpa é do governo presente. A gente coloca a culpa em todo mundo. Mas se eu tivesse lá, eu ia resolver esse problema. Resolvia nada.
É muito difícil a gente colocar preço na moralidade das pessoas. Ou melhor, é muito fácil a gente colocar preço na moralidade das pessoas. Mas é muito difícil, parece que a gente é invendável, né? Olha, eu não me dobro a nada, entendeu? Quiçá Deus não permita que você seja tentado. Eu olho para algumas situações e eu falo, Deus, não permita que eu seja tentado em tal situação. Será que você existiria numa situação de gravidade ou numa situação em que um parente seu está precisando de um emprego e você tivesse a oportunidade de dar um emprego para ele de 10 mil reais, você iria dar para outro? Será que se um parente seu tivesse numa fila de transplante, prestes a morrer, e você tivesse a gerência em você tirar o órgão daquele que está na fila e colocar no seu parente, será que você iria deixar seu parente morrer? A gente não pensa nisso, porque não é agradável isso. Mas quando o outro faz, o que a gente faz? Acusa. É a superioridade da moralidade. Pastor, até essa questão da Marília nessa semana, e aí aquele, eu não sei se ele é cantor, não sei qual é, eu esqueci o que ele é, mas aquele Marcelo Gualberto, né? E aí ele colocou essa semana um textinho, mini texto, esse Marcelo Gualberto, falando sobre essa questão da Marília, aí ele colocou assim um título, de quem é a culpa? Aí ele escreveu um textinho lá, de quem é a culpa, né? Aí ele escreveu um mini texto sobre isso com esse título, de quem é a culpa. E? Não, porque a gente está falando sobre, você citou essa questão. E de quem é a culpa? Entendeu? E de quem é a culpa? Aí ele foi descrevendo sobre isso. Quem né? é o responsável? Destrinchando isso, de quem é a culpa. Eu estou perguntando, quem é o responsável pela morte dela? Né? Deus. Ah, pastor, ela era a rainha do sertanejo, ela fazia o bem, ela tinha um filho. Quem é o responsável final da situação? Deus. Ah, eu não aceito. É tudo bem. Você não tem um Deus soberano. Mas isso é outra aula. Soberania de Deus que nós já trabalhamos. Vamos para o nosso breve intervalo. Que nós possamos retornar daqui a 15 minutos para dar continuidade em relação ao pecado do orgulho que eu e você temos em abundância. Que Deus te abençoe e te conceda graça. Amém.